Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento bem simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever. Caso não esteja aparecendo, na parte inferior do vídeo também vai ter o botão aí de se inscrever no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você possa sempre ser avisado de novos conteúdos aqui, seja análise ou conteúdo educacional. Além disso, para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante cada pregão e ainda mais as carteiras de ações, carteira semanal, que é a exponencial, e a mensal, que é a perspectiva, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, depois venho para os futuros falando de mini índice, mini dólar, e depois volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, USIN 5, WIS 3, EQTL 3, IGTA 3, GFSA 3, depois SUSB 3, TIET 11, DETEX 3 e ainda BBDC 4. Então, muitos ativos nessa análise. Ibovespa começando aqui, queda de 0,87% no pregão de hoje, sinal de indefinição dessa tendência atual do Ibov, já estava indefinido. Quando volta forte aqui para cima, ficam com um cenário muito mais de indefinição, brigando novamente com a faixa dos 117 mil pontos, 117 mil pontos, brigando com esse patamar, oscilações acima, mas não se sustenta acima. O que seria o primeiro ponto positivo que aconteceu para mim foi ter se sustentado já acima da média, não ter fechado abaixo da mínima do que no anterior, já é um sinal um pouco mais positivo. O que vai ser ainda mais positivo? Primeiramente, ou o pregão de amanhã, o melhor cenário, já rompe tudo para cima e retoma a sua tendência de alta, ou fica aqui de lado no pregão de amanhã, se sustentando ainda acima da média. Segunda-feira supera a máxima do pregão de sexta, já é um sinal positivo, e mais positivo ainda seria romper essas duas máximas aqui. Por quê? Porque pelo gráfico semanal a gente teria o quê? Uma formação de fundo ascendente, aumentando assim a probabilidade de dar continuidade ao movimento da tendência de alta e gerar um novo movimento de expansão da tendência de médio prazo, e retomando assim também a tendência de curto prazo, saindo da indefinição para a tendência de alta. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência por prestigiar logicamente o meu trabalho aqui no YouTube. Também se quiser compartilhar com seus amigos, agradeço também. No índice futuro, se sustentou em cima do fechamento do pregão anterior, que era um gap, abriu aqui, pregão passado, fechamento tinha sido aqui, e hoje bateu nesse patamar como suporte, brigando ali com a média móvel de 13 períodos. Então, sinal aí de indefinição da tendência do mini índice. No G60, o que aconteceu? Dia de lado. Muito ruim esse dia para quê? Para as operações a favor da tendência, ou seja, que você busca comprar fundo ascendente ou pivô, ou fazer compra de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou o contrário também, vender topo descendente ou pivô de baixo. Cenário ruim para isso. Cenário melhor para quê? Para bater na resistência, vende, bateu no suporte, compra, quando fica nesse processo de definição, principalmente aqui entre as médias. Quando fica entre as médias, fica mais interessante para se trabalhar dessa forma. Qual o cenário para o próximo pregão? Em termos de planejar, traçar estratégias para o próximo pregão. Abriu subindo, veio para cima da região dos 650, proporcionou fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 650 ou no mínimo acima dos 385, ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, veio para baixo dessa região de suporte. Então, tem uma região de resistência da indefinição e região de suporte dessa indefinição. Veio para baixo do patamar de 785 e passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abaixo desse patamar, foco em buscar a operação na ponta vendedora. No mínimo, abaixo dos 116,085 também seria aceitável buscar a operação de venda de topo descendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar no dia de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,3%, bastante volatilidade, estava lá em cima, tomou uma pancada, uma paulada, perdeu a mínima do pregão anterior, mas fechou muito próximo da máxima do dia anterior, né? Muito próximo do fechamento do dia anterior, então uma boa recuperação. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós tivemos? Dólar dando pancada,
perdendo fundos anteriores, bateu no suporte aqui, ó, essa região de fundo aqui com o topo anterior, fechou para baixo, mas já voltou para cima. E depois voltou já a trabalhar acima de outro nível, né, que era um patamar ali de resistência, ficou brigando aqui e agora está acima dessa região. Mantendo-se aqui dentro de um movimento de alta no gráfico de 60 minutos, fica ainda focado em quê? Em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, ficou aqui de lado, gerou pivô de alta também, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. Por outro lado, o dólar veio para trabalhar abaixo dessa região aqui, ó, veio para baixo desse patamar, demonstra força por parte dos vendedores no movimento de queda e passa a gerar topo descendente pelo menos para baixo da região de 4.343 a 4.339,50, abaixo desse nível, o foco seria mais trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 a 85 minutos no dólar. PETR4, pregão de hoje, queda de 1,36%. Ativo gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente. Esse padrão gráfico, o Shooting Star, tem aqui dentro do meu canal, lá na playlist de vídeos de aprendizado. Você pode encontrar lá todos os padrões de reversão dos candles. Perda da mínima desse candle aqui reforça a chance de quê? De se ter um movimento para baixo. Lembrando, qual seria a minha estratégia para Petro em termos de swing trade? Veio aqui para baixo, gerou fundo ascendente já acima da média, principalmente acima dos 29,30. Foco maior em planejar a operação na ponta compradora. Para quem está comprado no swing trade, perda da mínima do pregão de hoje seria o sinal de encerramento da operação. Isto é, se você opta por fazer na sua operação de curto prazo, gerenciar dessa forma aí a condução do stop da operação, da proteção de lucro da operação. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 1,75%. A Vale segue com seus buracos no gráfico, são os gaps, né? Gap para um lado, gap para o outro, é gap para tudo quanto é que é lado, e o que se torna difícil de trabalhar em termos de swing trade. Eu ainda continuo da mesma forma, mais interessado em Vale 3 acima da região, assim como falei da Petro acima dos 29,30, Vale 3 acima da região dos 53,30, isso, a 53,80. A Petro 29,07 a 29,30, Petro está acima desse patamar, você vale ver para cima e gerar sinalização de alta, seja fundo ascendente ou pivô de alta, meu maior interesse seria buscar a operação na ponta comprador. Ou mesmo se ficar aqui de lado um tempinho acima da média e depois gerar um pivô de alta, também me chamaria atenção para se buscar essa compra na Vale 3. Por enquanto, não vejo aí uma situação confortável que se encaixe dentro da minha metodologia para Vale, ainda mais com as médias fazendo algo assim, ó, ficando mais horizontal, sinal de indefinição do mercado, sinal fácil de ficar tomando stop para um lado e para o outro, que é o que está acontecendo com o Ibovespa ali entre as médias brigando para um lado e para o outro. Cenário, um momento mais difícil do mercado, principalmente para a minha estratégia que se trabalha muito mais em cima de tendência. Uzi Minas, pregão de hoje, abriu muito mal, né? Dando um baita susto na operação que a gente está comprado e fechou muito bem, com alta de praticamente 5%, lá em 10,35, conseguiu fazer um fechamento até mais alto do que tinha sido esse aqui, ó. O fechamento aqui voltou para baixo, agora faz um fechamento mais alto, então algo interessante, reverteu uma possível formação de topo. Stop foi reposicionado para cá, mas a operação já gerou uma relação risco-retorno superior a 1 para 1. O que isso significa dizer? Que a entrada dela com stop aqui embaixo, esse tamanho de risco já gerou aqui para cima. Então já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, pelo menos. O que você pode fazer com isso? Trabalhar com stop para não mais sair perdendo dessa operação, stop de proteção. Vamos ver se ela consegue dar sequência ao movimento de alta. E olha o gráfico semanal. Poder gerar o quê? Um fundo ascendente lá no gráfico semanal também seria algo bem interessante na Uzi Minas a partir da próxima semana. Então seguimos posicionados nesse papel. A última informação em termos de reposicionamento de stop foi o stop agora em R$ 9,57. O IS3 fechou aqui com queda de 0,75%. Stop dessa operação reposicionado aqui em R$ 15,58. Então, o stop da IS3 ficando aí agora na faixa dos R$ 15,58. E, consequentemente, por que aqui nesse patamar? Né? Porque se bateu aqui nesse candle, fez um candle de alta. Se ela não evolui para cima e gera um topo descendente, depois aqui de 3 candles para baixo, tenta subir em 3 candles, gera topo descendente, voltando para baixo da média móvel de 13 períodos, para baixo dessa região que ela voltou para cima, uma região de suporte, uma região aqui na faixa dos R$ 15,62. E ela vem para cima, hoje bate nesse patamar e volta para cima. Se ela voltar para baixo, para mim ela desconfigura o que eu gostaria de ver
para continuar comprado no curto prazo em cima de WIS3. Por outro lado, se esse ativo rompe essa máxima aqui, ó, do pregão passado, ou seja, rompeu os 16,11, vai aumentar a probabilidade de subida do preço dessa ação, tá? Que seria logicamente muito bom para a nossa operação. EQTL3, ativo que também o stop será reposicionado abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, a ação gerando ali já 3 candles de alta, já gerou uma relação risco-retorno superior a 1:1. O stop da EQTL3 foi reposicionado, só passando aqui os dados de reposicionamento do stop da EQTL3 em R$ 25,45. Como eu falei da WIS3, em R$ 15,58. Esse controle das operações fica aí disponível no meu site. Ele só é atualizado ao final de cada pregão, né? Ele é atualizado durante o pregão e disponibilizado dentro do canal DV Invest, mas para quem está acompanhando só pelo meu site, só vê isso, as atualizações, lançamentos de novas operações após o fechamento do pregão. Então na EQTL3 seguimos dentro do papel. Então amanhã a tendência é que eu formalize um stop de proteção em R$ 25,74, ou seja, está em R$ 25,45, subiria um pouco mais aí para cima o stop de proteção no ativo. E GTA3, fechamento em queda hoje de 1,73%. O stop dessa operação, como esse ativo já gerou uma relação risco-ganho de 1:1, assim como a EQTL3, assim como os em Minas, na EQTL3 eu já tinha reposicionado o stop hoje para não sair mais perdendo, e na GTA3 também. O stop da IGTA3 foi reposicionado para R$ 54,34. Após o pregão de hoje, poderia trabalhar com stop já até na faixa aqui dos R$ 54,38, logo abaixo da mínima do pregão de hoje. O ativo bate na zona de resistência, fecha, olha a região de resistência ali para trás, funcionando aqui como suporte, depois que volta a fechar abaixo, já passa a funcionar como resistência, e aqui quando fecha uma vez acima já volta para baixo, então um sinal de deu uma enfraquecida esse rompimento aqui dela. Se voltar para baixo da mínima desse pregão, saída da posição comprada na ação. Gafisa, GFSA3, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo abriu aqui para baixo. Qual a tendência da Gafisa? Tendência indefinida. Então, a tendência está indefinida. Por que então eu passei essa compra na Gafisa? Porque ela rompeu a linha de tendência de baixa ali de um triângulo simétrico? Não, não foi esse o motivo que me levou à compra. Me levou à compra primeiro, o papel. Depois de ter aberto aqui para baixo, volta forte, fechar para cima da máxima desse candle, vindo para cima da máxima desse candle na última hora de pregão. Então, por isso que eu passei essa entrada. Só que não foi só esse fator. O gráfico semanal desse ativo me chama atenção no sentido de força para cima, correção e uma chance de gerar o quê? Fundo ascendente aqui nessa região que ela se encontra, seria algo interessante para ter um movimento um pouco maior para cima. Vamos ver se esse papel vai confirmar isso aí nos próximos pregões. Passando os dados dessa compra na Gafisa, 9,10 região de entrada, 9,12 foi o fechamento, ainda válida a entrada aí nessa região, 8,65 ponto de stop da operação, que fica o quê? Abaixo da mínima do pregão de ontem, ou seja, se ela voltar, depois desse candle, se ela voltar aqui para baixo desse pregão, não me interessaria muito mais continuar no papel posicionado. 8,65, o objetivo na faixa dos R$10, risco dessa operação 4,95, como tem uma volatilidade maior, ou seja, o quanto o ativo oscila no decorrer de cada pregão, em média. O quanto você coloca nesse capital, de capital nessa operação, a minha recomendação 8% dentro da gestão de risco que eu trabalho. Depois de Gafisa, vamos falar aqui de SUSB3. Suzano, belíssima recuperação nos últimos 3 pregões. O ativo vem de uma tendência de baixa forte, com baita força mesmo, gap, o ativo foi lá embaixo, mas faz uma recuperação muito interessante. Eu, inclusive, tenho uma posição nesse papel na carteira perspectiva, ou seja, está posicionado no gráfico mensal. E no gráfico semanal vai deixando aqui uma bela recuperação em cima ali das médias, voltando para cima das médias, então um cenário positivo. O ativo, lembrando, o ativo permanece dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Veio aqui embaixo e agora está gerando, apesar da pancada para baixo, um retorno forte para cima representa algo positivo. Para swing trade, eu só buscaria entrada de compra nesse papel se o ativo gerar o quê? Um fundo ascendente depois desse movimento de subida, ou mesmo se ficar aqui de lado, um pivô também de alta. Lado interessante dessa recuperação, não só pelos candles de força, é ter um gap aqui de baixo e ela já ter conseguido fechar acima mesmo voltando lá de baixo. Então algo realmente bem importante no meu modo de ver em termos de recuperação desse papel,
que pode no decorrer ainda desse mês trazer operação interessante em termos de swing trade na ponta compradora. Para quem está comprado, trabalharia com stop facilmente abaixo da mínima do pregão de hoje em 39,04. Na sequência, Tiet 11. Tiet 11, ativo que fechou bem o pregão de hoje, porque ontem ela bateu aqui nesse patamar, que é um topo anterior, que também tinha sido uma parada ali do preço, voltou a subir, tentou aqui se sustentar, não conseguiu, volta para baixo, funcionando como resistência, e agora no pregão passado bateu nessa região, deu uma retornada e agora consegue fechar acima, voltando para cima da média. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do candle de hoje. Para quem resolveu abrir uma compra no papel, na superação da máxima do pregão de hoje, o stop também ficaria aqui embaixo, só não exigiria muito para cima. Por quê? Porque já tem uma resistência aqui próxima. Vai buscar uma relação risco-retorno em torno de 1 para 1 ou 1 para 1,5 para resistência em torno de 16,70 e depois em R$16,90. No gráfico semanal, o que eu vejo de forma interessante é que o papel faz um processo de correção em duas etapas desse longo movimento de subida e pode gerar nova movimentação para cima. Está já sinalizando aqui um fundo no semanal após testar a média exponencial de 13 períodos. Depois vamos falar de DTEX 3. DTEX 3 também é algo parecido com a Tiet 11. Né? Se você pegar aqui, eu falei da DTEX 3 ou foi Tiet 11 antes? Né? Foi da DTEX 3, né, que eu falei. Vou pegar aqui Tiet 11 só para tirar a dúvida. Não, eu falei da Tiet 11 que é parecido, né, o gráfico. Que é a mesma sinalização, olha lá, vamos lá, DTEX 3, por isso que eu até botei as duas juntas. DTEX 3 anula a tendência aqui de baixa, volta aqui para cima. Hoje bateu na média e fechou aqui para cima, então é uma sinalização positiva, conseguiu fechar acima do topo anterior no gráfico diário, ou seja, anulou a tendência de baixa, agora está com a tendência indefinida, mas com viés de alta. Por quê? Semanal, volta lá na média, fechou abaixo da média e essa semana já está vindo para fechar acima. Então, mais uma sinalização positiva aqui no gráfico semanal da DTEX. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 16,01. Para quem está comprado no swing trade. Para quem está de fora, abre a possibilidade, se ela ficar aqui de lado, gerar um pivô de alta, foco em compra ou fundo ascendente, foco também na operação na ponta compradora. Ou entrando aqui, sabendo que o stop vai ficar aqui nesse ponto, da mesma forma da Tiet 11, projetando aqui o risco dessa operação para cima, que seria o tamanho do stop da operação, basicamente numa relação risco-ganho de 1 para 1, tem um topo muito relevante nesse papel, região de resistência importante de 17,60 a 17,72. Por último, vamos falar aqui de BBDC4, Bradesco, que volta para baixo aqui, gerou ali um pivôzinho de alta, aquele pivô de alta fraco, que não consegue fechar acima do topo anterior. No candle seguinte já volta para baixo dessa mínima, para quem estava comprado, sinal de saída aqui na perda dessa mínima, quem estava comprado no swing trade. Fecha aqui para baixo, piora ainda mais a situação para quem ainda segue comprado no curto prazo do papel, porque o que tinha em termos de sinalização de alta, de pivô de alta, pelo menos de oscilação, já perdeu o fundo anterior. Então já quebrou a sequência de alta, trazendo expectativa maior de poder dar continuidade ao movimento de queda. Não vejo alternativa muito de compra nesse papel. Qualquer operação na ponta vendedora nesse ativo, em termos de swing trade, trabalharia com stop pelo menos em R$ 33,94. Suporte mais próximo de BBDC4 no gráfico diário na casa dos R$ 32,87, seguido de R$ 32,55. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.